Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao nosso canal de Mães para Mães. Eu sou Anita Serbila, a mãe da pequena Juliane. E eu sou Amanda Araújo, a mãe do lindo, do pequeno Caleb. Hoje nós estamos juntas aqui novamente para gravar esse vídeo para vocês nesse novo formato. Eu espero que vocês gostem. Olha, eu sou professora, Amanda também, nós somos pedagogas, psicopedagogas e PhD como mãe de criança autista. Sim, o nosso principal foco nesse canal é falar sobre o autismo, sobre a inclusão e sobre todas as outras deficiências. A gente possa ajudar os nossos colegas professores também a lidar com esse desafio em sala de aula. Nosso canal ajuda as mamães e os professores, profissionais da educação, pessoal que atua E os papais também. E os papais também, né? Mamães e papais. E os profissionais que atuam diretamente com pessoas com autismo. Além do nosso canal, nós temos nosso grupo do Zap e as nossas redes sociais. Nos siga nas nossas redes sociais. Por falar nisso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e comente pra gente melhorar esse trabalho. Compartilhe também. Muitas mamães, muitos papais e professores precisam aqui conhecer o canal de Mães para Mães. Pois, então, compartilhe, comente pra gente melhorar esse trabalho ainda mais para vocês. Beleza? Vamos ao nosso assunto de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a poda neuronal. Foi um dos assuntos mais pedidos nos últimos dias e conversas nos grupos, né, que nós participamos, principalmente no nosso grupo do Zap, no grupo de Mães para Mães. A gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário. Quem quiser pode clicar e vem com a gente nessa. Amanda, o que é a poda neuronal? Bem, deixa eu explicar aqui pro pessoal primeiro por que a gente está falando desse assunto, né, Anitta? É bom. Bem, muitas mães falam assim: a criança já nasce com autismo? É porque meu filho até 2, 3 anos ele falava, ele brincava, ele interagia, mas de uma hora para outra ele perdeu as habilidades. Então eu tô achando que ele ficou autista, ele adquiriu o autismo. A gente já tem vídeos aqui falando sobre o que é autismo e se o autismo já nasce ou não. E como todo mundo já sabe, o autismo, a maioria dos estudos já tem que é relação Já genética. tem a resposta que é um transtorno neurodesenvolvimento. A gente Isso. fala muito isso aqui. E que a questão é genética. Sim. Se é genética, a criança Já nasce com ele. Claro que tem os fatores da predisposição genética. A gente já falou sobre isso também, né? O pai, a mãe pode não ter sido necessariamente ser autista, né? Mas às vezes a bipolaridade, esquizofrenia e outros transtornos da mesma linha, depressão, ansiedade, tudo isso pode contribuir. Sem falar que a questão genética pode ser também uma mutação genética, né? Também. Não necessariamente é hereditário, tá? Genético não quer dizer hereditário. E ainda tá, tem gente? a questão dos fatores genéticos, ou ambientais, né? Isso. Durante a gestação, pode ter tido algumas situações, a gravidez de risco, enfim, são vários estudos. Que nós temos vídeos explicando, Sim, tá bom? Vai sim. estar na descrição. Tá aí. Assista nossos vídeos. Né? E tem vários estudos, várias linhas de pesquisa, né? Mas eu creio que O fator genético É. é o que está mesmo no topo da maioria dos estudos, ok? Então, a criança já nasce nasce autista. Porém, quando ela nasce, ela não necessariamente ela tem todas as características, né? E algumas são até bem discretas, quase imperceptíveis. Vocês têm dúvidas sobre temos também um vídeo sobre sinais de autismo em bebê, tá? Para querer saber ali se nos primeiros anos de vida dá para perceber, dá sim. Dá uma olhadinha no nosso vídeo, vocês vão ver os principais sinais de autismo em bebês. Nos bebês que já apresentam, né, esses sinais mais perceptíveis. Mas algumas crianças, como a gente disse, têm um desenvolvimento aparentemente normal. Até o 2, 3, até 4 anos de idade, algumas crianças. Mas aí de uma hora para outra, é o que a ciência... E aconteceu com a minha filha também, né? Aconteceu com Juliane. Juliane já falava, Juliane chamava mamãe, papai, ela tinha algumas coisas já, viu gente? Minha filha já tinha. Mas nada que fosse tão significativo quanto o fenômeno que aconteceu com 1 ano e meio. Tá? Que a Amanda vai começar, eu também vou falar um pouquinho sobre isso, mas fala, Amanda. Só vou concluir aqui essa questão. Então, o que acontece, gente?
é o que a ciência, né, e a neurociência, principalmente, chama de poda neural ou neuronal. É. Então, é nesse momento que a criança perde essas habilidades. Mas e aí? O que é essa poda neuronal? O que é que acontece? É um fenômeno que acontece no cérebro, tá, gente? Mas a Anitta vai explicar agora, que ela gosta de explicar isso. Eu gosto bastante. Porque eu explico de uma forma simples. Porque às vezes, assim, a parte científica às vezes é muito difícil para quem não tem muita leitura, para quem não tem paciência também, não gosta. Tem gente que não gosta de ciência. Eu sou curiosíssima, leio tudo, até aquilo que eu não entendo, eu tô lendo, porque eu sou dessas. Mas vamos explicar de uma forma simples. Vamos imaginar. Detalhe, a poda neuronal ou neural, ela ocorre em todos os seres humanos, certo? É natural, é um fenômeno biológico, ela tem que ocorrer, tá certo? Mas vamos dizer o que é que acontece com a criança com autismo e a poda neuronal ou neural. O que é que ocorre? A criança, vamos dizer assim, um número redondo que fica mais fácil, né, a gente fazer conta. Vamos dizer que a criança nasce com 10 bilhões de neurônios. Quando chega no período da poda neural, ali na primeira infância, até os 3 anos, normalmente ocorre a primeira poda. A segunda poda ocorre mais ou menos o mesmo período depois. Então, tipo assim, se acontece com 2, depois com 4, com 6, ela vai acontecendo periodicamente ao longo da vida do indivíduo. As principais podas neurais ocorrem na primeira infância, no final da primeira infância, que é de 0 a 3 anos, então ali perto dos 3 anos ocorre, né? Na minha filha ocorreu com 1 ano e meio. Mas até o final ocorre a primeira grande poda neural, né? E a próxima grande poda ocorre no início da adolescência. Por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, mas fulano mudou tanto quando se tornou adolescente. Sim, ele sofreu a poda neural, mais a influência hormonal, que o corpo ele muda a questão dos hormônios. Aí o cérebro recebe essa quantidade de hormônio, já está passando pela poda e aí a pessoa muda completamente, né? Inclusive algumas crianças com autismo que não falavam começam a falar às vezes na adolescência, o que surpreende felizmente muitos pais. Mas vamos voltar, isso gente são alguns casos. Nós não estamos dizendo aqui que a criança quando chegar na poda vai falar, não. Pelo contrário, normalmente com criança com autismo ela tem perdas e regressões. O que faz com que muitos pais desistam da terapia, porque eles eu levava pro fono, pro psico, e a criança não evolui, eu estava indo tão bem, do nada a criança teve perdas. Uma regressão, né, como o pessoal fala. Mas por que isso acontece? Por causa dessa poda, eu vou explicar. As plantas no outono, elas nos deixam as folhas caírem para renovar a sua ramagem. O mesmo acontece com o cérebro. Na época da poda, né, na época do outono cerebral, ele elimina os neurônios que não servem para renovar as sinapses, as conexões neuronais, para o pensamento fluir de uma maneira mais adequada, para que as áreas do cérebro se desenvolvam, né, melhor. Por exemplo, se a criança já anda, ela vai andar melhor, a coordenação melhora. Se a criança já corre, ela vai correr melhor. Então, o cérebro joga fora aqueles neurônios que não estão em uso ou que já não estão tendo mais a sua função adequada e mantém aqueles que estão em total desenvoltura e que estão reproduzindo as suas sinapses de forma adequada. Eu estou falando isso de uma maneira simples para vocês entenderem. Vamos dizer que a criança nasce com 10 bilhões de neurônios? Quando ela passa pela primeira poda, ela perde 5 bilhões. Vamos dar um exemplo, tá? Perde 5, fica com 5. Esses 5 que sobraram, ele vai aprimorar os conhecimentos que ele tem. Isso é uma criança neurotípica, ou seja, uma criança que não tem autismo. O que acontece com a criança com autismo? Ela não tem essa poda. Ela continua com toda a bagagem de neurônios, de sinapses, com todas as suas capacidades ali conservadas. Ela não joga fora o que não presta. O que não presta continua junto. Então ela precisa, como uma máquina que é o cérebro, ela precisa de muito mais informação para realizar aquela função. Então, quanto mais informação, você vai ter que oferecer mais informação
para que o cérebro consiga realizar algumas funções que são simples. Mas, em compensação, algumas pessoas que já têm um desenvolvimento, por exemplo, os mestres da vida, jogador de futebol, que desenvolve essa área do cérebro para a música, né? Desenvolve para a ciência, para a química. Como ele tem uma grande quantidade de sinapses, neurônios fazendo aquela função, ele vai aprimorar e melhorar e se tornar um gênio. Por isso que temos os gênios. Mas não é o que acontece com a maioria. A maioria tem muitas informações no cérebro divididas, fragmentadas, e precisam alimentar essas milhares de conexões neuronais com muita informação. Por isso que a intervenção é necessária, para alimentar essa máquina que é o cérebro, para alimentar o desenvolvimento motor. Por isso que é importante fazer atividade física, o fisioterapeuta, para organizar essa questão motora, coordenação grossa, coordenação fina, né? Para ativar e organizar, né? Lembra das funções executivas? Pois é, se a criança ela tem disfunção executiva, ela vai precisar de mais informação, de mais treino, de modelagem. O que é modelar? Repetir exaustivamente até a criança aprender, porque ela tem muito mais necessidade de informação. Eu acho que entendeu, Amanda? Ficou claro? Ficou claro. Deu para entender? Então, assim, gente, essas podas elas acontecem. As mães não precisam temer a poda, é natural. Pelo contrário, tem que pedir para ter essa poda para o cérebro se organizar melhor, né? Então, quando as crianças, o organismo ele vai se desenvolvendo, o cérebro ele tem uma plasticidade boa, né? Ele vai fazer essa poda. Então, se essa poda ocorrer de maneira adequada, é melhor para o seu filho, entendeu? Agora, quando ele não tem essa poda, ele precisa de mais informação, de mais terapia, de mais paciência, de mais investimento nas intervenções. Não é desistindo que a gente resolve a situação. E aí, Amanda? Entenderam, mamães? Então, seu filho, ele nasceu autista. O que aconteceu foi que no momento da poda, a poda não aconteceu como deveria. Então, houve as perdas, né? Que é o que chamam, algumas pessoas vão chamar de regressões. Mas que através aí das terapias, de muita paciência, de muito amor, né, ele pode voltar a ter as mesmas habilidades. Conheci várias crianças que voltaram às habilidades, tá? Depois do tempo da terapia, né? Depois de muita paciência, de muito trabalho também em casa, tá? Principalmente, tá? Então a gente tem que estar aprendendo sobre autismo, tem que estar estudando, aprendendo também, procurando os profissionais adequados para que nossos filhos se desenvolvam e tenham a vida mais saudável, vou dizer assim, tá bom? Não uma vida normal, uma vida saudável possível. Isso é necessário e isso é muito importante. E é, sim, possível que eles tenham essa vida. Conheço muitos autistas adultos, tenho conhecido muitos autistas adultos que superaram aí toda e qualquer expectativas, inclusive dos médicos. Então não desista do seu filho. Não desista. Como nós falamos, é um processo do cérebro que pode nos surpreender. Natural. Exatamente, de maneira positiva. Eu acredito nisso e aposto todas as minhas fichas em ter surpresas positivas com a minha princesa daqui para frente. Acredite também e invista, né? Vá trabalhando, vá fazer suas terapias. Força na peruca, mulher. Não desista. Homem também, tá? Que tem papais aí que são leões, né? Lutando junto pelo desenvolvimento do seu filho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.